E aí pessoal, beleza? Conforme eu tinha prometido para vocês de fazer um vídeo, né, explicando a associação de resistores em série, em paralelo e misto, né, e depois a gente faz aquelas questões que estavam programadas lá da nossa aula desafio, tá? Eu representei aqui, né, uma associação de resistores, né, com 3 resistores, né, o professor usa os quadradinhos, tá? Estou usando ali os serrilhados. É só para que a gente possa facilitar aqui um pouco o trabalho, tá? Mas entendam que é a mesma nomenclatura, tanto é que ele falou lá na aula que poderia ser um ou outro, mas para não confundir com alguma coisa, não sei o quê. Mas espero que vocês entendam como é que funciona. Primeiro ponto, a gente tem 3 resistores, tá? Então a gente tem aqui resistor 1, resistor 2 e resistor 3, tá? No resistor 1, R1, passa uma corrente I1, tá? Então eu estou representando com a letra I minúscula, tá? I1, que é uma corrente que passa no resistor 1, e uma queda de tensão V1, que passa no resistor 1. Da mesma maneira, para o resistor 2, que passa uma corrente I2 e eu tenho uma queda de tensão V2. E no resistor 3, uma corrente também 3 e uma queda de tensão 3. Ele é alimentado, né, por uma fonte, uma tensão, né, uma tensão que a gente vai chamar de tensão total, e como ele alimenta essa rede, ele tem uma corrente total, beleza? O que acontece em associação de resistores em série? O que você realmente precisa saber? Que o VT, que é a tensão total, ela é igual à soma de todos os resistores que estão ali. Então, a soma que passa em V1, a soma que passa em V2 e a soma que passa em V3. E o que é importante eu saber da corrente? Que a corrente total, tá? IT é exatamente igual a 1, que é exatamente igual a 2, que é exatamente igual a 3. Essas duas coisas vocês precisam saber em relação a resistores em série. Então, a soma total da DDP ou da tensão é a soma da tensão 1, da tensão 2 e da tensão 3 que passa nos resistores. E a corrente, tá? A corrente total, IT, é exatamente igual em I1 no resistor 1, I2 no resistor 2 e I3 no resistor 3. Beleza? Como a gente viu lá na aula, a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes corrente, tá? Então, essa aqui é a fórmula principal que a gente vai utilizar. Para que vocês possam entender como é que surgiu aquela soma de resistores, é o seguinte: se eu sei que tensão é igual a resistência vezes corrente, eu posso substituir exatamente nessa sequência aqui, tá? Então, o que eu vou ter? Se a tensão ela é resistência vezes a corrente, eu posso dizer então que a resistência equivalente vezes o I total, ou seja, a corrente total do circuito, ela vai ser igual a V1. Mas quem é V1? Resistor 1 vezes a corrente 1. Quem é V2? É a resistência do 2 mais a corrente que passa em 2. Perdão, vezes. E o 3 é a soma da resistência do 3 vezes a corrente que passa em 3, tá? Só que, lembrando, tá? Se I1, I2 e I3 são iguais à corrente total, eu posso colocar ela em evidência, então. Então, eu vou ter que essa resistência equivalente vezes a corrente total vai ser igual a quem, ó? I1, I2 e 3 são iguais. Então, eu posso colocar justamente quem? I1 em evidência, que é igual a I2, que é igual a I3. Então, eu posso simplesmente dizer que I1, I2 e I3, como são iguais, eu colocando em evidência, eu vou ficar com R1 mais R2
mais R3. Perceba que eu tenho o I total e a corrente dos 3 resistores. Como eles são iguais, eu posso dividir os dois e eles vão embora. Então sobra quem exatamente? Vai sobrar que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Então por isso que surge, tá, essa questão das resistências serem somadas, tá? Então a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Por isso que quando elas estão em série, nós somamos as resistências, tá? Então aqui a gente explica primeiro a parte matemática das resistências em série. Ah, Roberto, e se eu tiver 200 resistores em série? A fórmula é a mesma, você vai somar o primeiro com o segundo, com o terceiro, até chegar ao número 200. Beleza? Então, bons estudos aí. Esse é o primeiro videozinho. Daqui a pouco a gente lança o associação em paralelo, tá?